Amós, capítulo 4. Ouve esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantas os necessitados, que dizeis a seus senhores: trazei nossa bebida. O Senhor Deus jurou por sua santidade: eis que vem dias sobre vós, em que vos levarão em ganchos, e a vossos descendentes em anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, cada uma atrás da outra, e sereis lançadas para Armom, diz o Senhor. Ide a Betel e transgride. Em Gigal aumentai as transgressões. E de manhã trazei vossos sacrifícios, vossos dízimos ao terceiro dia. E ofereceis sacrifício de louvores com levedo, e anunciai ofertas voluntárias, pois é assim que quereis, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Eu também vos dei bocas vazias em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, eu vos retive a chuva 3 meses antes da colheita, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro campo sobre o qual não choveu se secou. De modo que os moradores de 2 ou 3 cidades perambulavam até uma cidade para beberem água, mas não se saciavam. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Eu vos feri com ferrugem e doenças nas plantas. A multidão de vossos jardins e vossas vinhas, vossas figueiras e vossas oliveiras, o gafanhoto comeu. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei entre vós a pestilência, à maneira do Egito. Matei a espada vossos rapazes e deixei que capturassem vossos cavalos. E fiz subir o mau cheiro de vossos exércitos até vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Transtornei a alguns dentre vós, como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra, e fostes como tição escapado do fogo. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei a ti, ó Israel. E visto que te farei isto, ó Israel, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Porque eis que ele é quem forma os montes, cria o vento e informa seu pensamento ao ser humano. Ele é o que torna a manhã em trevas e pisa sobre as alturas da terra. Eu sou o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós, capítulo 5. Ouve esta palavra que eu levanto sobre vós, uma lamentação, ó casa de Israel. A virgem Israel caiu, não poderá mais se levantar. Abandonada está sobre sua terra, ninguém há que a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade que enviou 1000 soldados sobrará com 100, e a quem enviou 100 sobrará com 10 na casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivereis. Porém não busqueis a Betel, nem venhas a Gigal, nem passes a Berseba, porque Gilgal será levada em cativeiro e Betel será reduzida a nada. Buscai ao Senhor e vivereis, para que não aconteça que surja como fogo a casa de José e a consuma, sem haver em Betel quem o apague. Vós pervertestes o juízo em Absinto e abandonam a justiça no chão. Ele é o que fez as Pleiades e o Órion, e torna as trevas em manhã, e faz escurecer o dia em noite. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. Eu sou é o seu nome. Ele causa súbita destruição sobre o forte e torna em ruínas a fortaleza. Na porta da cidade, eles odeiam ao que repreende e abominam ao que falam com justiça. Portanto, visto que pisoteais ao pobre e tomais dele uma carga de trigo, assim edificastes casas de pedras lavradas, mas não habitareis nelas.
plantastes belas vinhas, mas não bebereis o vinho delas. Pois sei que vossas transgressões são muitas e vossos pecados são grandes. Afligis o justo e recebeis suborno, e negam o direito dos necessitados na porta da cidade. Por isso o prudente em tal tempo fica calado, porque é um tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem, e praticai justiça na porta da cidade. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do restante do povo de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai, e clamarão o lavrador ao choro, e os que sabem prantear ao lamento. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei por meio de ti, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que quereis este dia do Senhor? Será trevas e não luz. Será como se alguém fugisse do leão e o urso se encontrasse com ele. E como se entrasse em alguma casa e apoiasse sua mão à parede e fosse picado por uma cobra. Por acaso não será o dia do Senhor trevas e não luz, uma escuridão sem claridade alguma? Eu odeio, desprezo vossas solenidades e não aguento vossas reuniões religiosas. Ainda que me ofereças holocaustos e vossas ofertas de alimentos, não os aceitarei, nem darei atenção às vossas ofertas de gratidão de vossos animais cevados. Afasta de mim os teus muitos cânticos. Também não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Em vez disso, corra o juízo como águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Por acaso vós oferecestes a mim sacrifícios e ofertas de alimento no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel? Em vez disso, levastes as imagens de vosso rei Sicute e de Quium, a estrela de vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto, eu vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amós, capítulo 6. Ai dos que estão tranquilos em Sião e dos que se sentam seguros no monte de Samaria, e que são os príncipes da principal das nações, aos quais o povo de Israel vem. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. Por acaso são aqueles reinos melhores que estes, ou seu território maior que vosso território? Vós que pensais estar distante o dia mau e que aproximais o assento da violência, eles se deitam em camas de marfim e se estendem sobre seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros em meio do curral. Cantam ao som da harpa e inventam para si instrumentos musicais como Davi. Bebem vinho em tigelas e se ungem com o óleo mais valioso, mas não se afligem pela ruína de José. Por isso agora serão os primeiros a serem levados presos ao cativeiro, e o banquete dos que vivem no conforto se acabará. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor Deus dos exércitos diz: eu abomino a arrogância de Jacó e odeio seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nela tem ao inimigo. E acontecerá que, se 10 homens restarem em uma casa, mesmo eles morrerão. E quando seu parente vier para queimar os cadáveres, para tirar os ossos de casa, então dirá o que estiver dentro da casa: há ainda alguém contigo? E ele responderá: não. Então aquele dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, porque eis que o Senhor mandará e ferirá a casa maior com quebrantamento e a casa menor com despedaçamento. Por acaso correm os cavalos pelos rochedos? Pode-se arar ali com bois? Porém vós pervertestes o juízo em veneno
e o fruto da justiça no amargo absinto. Vós que vos alegrais por nada, que dizeis: não conquistamos Carnaim por nossa própria força? Diz o Senhor Deus dos exércitos: pois eis que eu levantarei contra vós, ó casa de Israel, uma nação que vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. Provérbios capítulo 18. Quem se isola busca seu próprio desejo. Ele se volta contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em revelar sua própria opinião. Na vinda do perverso vem também o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. A boca do homem são como as águas profundas, e o manancial de sabedoria como um ribeiro transbordante. Não é bom favorecer ao perverso para prejudicar ao justo num julgamento. Os lábios do tolo entram em briga e sua boca chama pancadas. A boca do tolo é sua própria destruição, e seus lábios são armadilha para sua alma. As palavras do fofoqueiro são como alimentos deliciosos, que descem até o interior do ventre. O preguiçoso em fazer sua obra é irmão do causador de prejuízo. O nome do Senhor é uma forte torre. O justo correrá até ele e ficará seguro. Os bens do rico são como uma cidade fortificada e como um muro alto em sua imaginação. Antes da ruína, o coração humano é orgulhoso, e antes da honra vem a humildade. Quem responde antes de ouvir, age como tolo e causa vergonha para si. O espírito do homem o sustentará quando doente, mas o espírito abatido, quem o levantará? O coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento. O presente do homem alarga seu caminho e o leva perante a face dos grandes. Aquele que primeiro mostra sua causa parece ser justo, mas somente até que o outro venha e o investigue. O sorteio cessa disputas e separa poderosos de se confrontarem. O irmão ofendido é mais difícil que uma cidade fortificada, e as brigas são como ferrolhos de uma fortaleza. Do fruto da boca do homem, seu ventre se fartará. Dos produtos de seus lábios se saciará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do fruto dela. Quem encontrou a esposa, encontrou o bem e obteve o favor do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com durezas. O homem que tem amigos pode ser prejudicado por eles, porém, há um amigo mais chegado que um irmão. Concluímos hoje a leitura do dia 352 proposta no nosso plano de leitura bíblica. Para você que me acompanha nesta leitura, eu vou pedir para deixar o seu like no vídeo. Já estamos na reta final da leitura completa da Bíblia em um ano, e você pode aproveitar para convidar mais pessoas a se juntarem a nós e fazerem a sua leitura bíblica. Já estamos nos planejando para o próximo ano e vem novidades boas por aí. Por hoje eu fico por aqui. Clamo a Deus que Ele abençoe a sua vida, que Ele supra as suas necessidades e que você permita se transformar conforme a vontade do Senhor. Até amanhã, se assim o nosso Senhor nos permitir.